É muito fácil para a imprensa destruir um jogador. O poder do microfone e da influência, meu amigo, é gigantesco. E muita gente ainda não entendeu isso. Muitas vezes o torcedor, que ainda não sabe quem culpar pelos maus resultados de um clube, é influenciado por alguns comentários que nem sempre refletem a verdade de dentro de campo. E quando refletem, quando é verdade, bom, às vezes isso passa do ponto da crítica e passa a ser uma perseguição exagerada. O Wesley estava mal no Cruzeiro, sendo massacrado pela torcida e imprensa, chamado de bagre como se fosse um jogador que nunca, jamais poderia jogar bem novamente. Levou a culpa pelo que fez e também pelo que não fez. Saiu do Cruzeiro completamente esculachado pela torcida que não o queria ver nem pintado de ouro. Mas o futebol é realmente maravilhoso e em pouco tempo o jogador mudou tudo na sua carreira. Hoje ele é aclamado como um dos melhores jogadores e contratação excelente do Internacional. Mas você sabe o que foi que mudou? Sabe o que foi que fez o Wesley mudar tão rápido a opinião da imprensa e da torcida? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu quero te fazer um pedido. Para o que você está fazendo, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui a gente trabalha para diariamente trazer para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Olha, quero lembrar para vocês também que esse vídeo aqui é patrocinado pela nossa parceira, a loja Rei do Manto, o lugar ideal para você comprar aquela camisa do seu time de coração. Então se você quer ter aquela camisa dessa temporada, ou uma camisa daquela temporada passada que você não conseguiu comprar, quer ter aquela camisa de quando o seu clube foi campeão em determinado ano, a loja certa para você encontrar camisas atuais e retrô é lá na Rei do Manto. Tem camisa de time brasileiro, time europeu, de seleções. Então assim, corre lá agora e já garante a sua. O link tá aqui ó, na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você tem frete grátis para todo o Brasil, garantia de satisfação e além do que, utilizando o nosso cupom Futflix, você ganha 10% de desconto na sua compra. Então corre lá agora e vai conhecer a loja, tenho certeza que você vai gostar. Cruzeiro não, Gabriel, Pedro, Ronaldo, Paulo André, assumam que vocês gastaram 16 milhões à toa. Sabe quando é que vocês vão ter a recuperação desse dinheiro? Nunca. Nunca. Porque quando esse cara vai a campo, e ó, não é só o gol que ele perdeu não. Ele também erra na marcação do gol que o Cruzeiro tomou, do empate do Vasco, porque ele estava na cobertura da marcação e ele não fez a marcação correta. Tá entendendo? Então são dois erros do Wesley. Fora o jogo contra Palmeiras, fora o jogo contra o Internacional, o jogo contra o Cuiabá. Se eu contar aqui os pontos que a gente perdeu por causa do Wesley, eu acho que o Leopoldo vai ter um troço ali também. Vai, por causa disso. A fase do Wesley no Cruzeiro não era boa. Um baita de um jogador que sempre achei fantástico quando defendeu o Palmeiras. E eu tenho que ser sincero que eu não me lembro dele jogando pelo Vitória. Ele jogou lá, foi emprestado pelo Palmeiras em 2019, mas não acompanhei essa fase do Wesley no Leão. Só que no Palmeiras, ele era um daqueles caras que eu não entendia como ele não tinha mais chances no Palmeiras. Sempre gostei do estilo de jogador que ele era, sabe? Aquele cara que joga aberto, que pega a bola e parte pra cima do marcador sem medo. A concorrência no Verdão, é verdade, era muito alta e talvez isso explique um pouco da dificuldade que ele tinha de ser titular no Alviverde Paulista. Mas isso não impediu Wesley de jogar bem, ser multicampeão pelo Palmeiras e chamar a atenção de outros clubes. Foi justamente o que aconteceu com o Cruzeiro, que buscava um protagonista para o seu time, um cara que chegaria, vestiria a camisa e resolveria os problemas do cabuloso. Sabe aquele cara que você joga a bola e fala, resolve aí, a responsa é tua. O Cruzeiro pagou 16 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atacante. Um baita investimento. Um investimento para que ele fosse o cara do Cruzeiro. E quem sabe até não poderia dar lá na frente um futuro retorno financeiro. Afinal, assinou um contrato de 4 anos. Era um grande negócio. O problema mesmo foi em campo. O Wesley no Cruzeiro nunca entregou o que a torcida, a diretoria e a imprensa esperavam dele. Ele foi mal em muitos jogos, isso aí é verdade. Não é porque eu acho que ele é bom jogador que eu vou ser injusto com a torcida do Cruzeiro ou passar pano pra ele, não. Ele foi mal e falhou em momentos decisivos pelo Cruzeiro. A cobrança era enorme e ele sabia da responsabilidade que tinha. O Cruzeiro brigou contra o rebaixamento e em muitos momentos o Wesley teve na mira da torcida e da imprensa. A gente tenta se blindar ao máximo para poder não deixar críticas externas
atrapalhando o nosso dia a dia, então a gente vai se fechar mais ainda, trabalhar, que é a única fórmula que eu conheço. A gente não descobriu ainda outra forma que é para poder sair dessa situação, é só com o trabalho. Não tinha muita explicação pro péssimo momento do jogador. Como é que um cara que era tão bom no Palmeiras vai pra um time e desaprende a jogar bola, cara? A resposta, pelo menos da parte do Wesley, veio de uma forma informal. Conversando com um ex-companheiro de Palmeiras, o Gabriel Menino, ele acabou falando um pouco sobre o ambiente do Cruzeiro. E o Gabriel Menino esqueceu que era segredo. Quando ele tava no Cruzeiro, a gente foi jogar lá, ele foi lá visitar a gente. Ah, legal. E ele conversou, eu perguntei aí como tá, ele falou, mano, é difícil, não é igual lá, é tudo diferente, treinador, jogadores, não tem a mesma união que tinha aqui, ninguém ajudava um outro. Ele falou que a adaptação dele aqui no começo foi muito, muito assim, porque a torcida lá esperava, porra, o Wesley do Palmeiras, né? Campeão e tal. Aí ele colocaram muita esperança assim nele, e ele falou, mano, cheguei, mano, você destruir. E não é assim, porque um time só não vai jogar tudo pra ele. Ele tem que se virar, igual ele se virava aqui. E ele não esperava isso. Aí ele falou, mano, é o que eu tenho pra te falar. Se tiver oportunidade de sair pra, sei lá, pra fora, assim, se é seu sonho, pode ir. Mas por aqui no Brasil, mano, Palmeiras é fora da curva, outro patamar. Eu acho que o Gabriel Menino não parou pra pensar e não imaginou que essa declaração com certeza ia dar merda pro Wesley. Se o clima no Cruzeiro não era bom pro cara, imagina só depois disso. O futebol já não tava ajudando e ainda tinha esse problema de vestiário. Isso não ficou nada legal e não pegou bem nem com a diretoria e muito menos com o elenco. A situação para ele então ficou insustentável, sem jogar bem e ainda falando algumas coisas sobre o ambiente e a estrutura do clube. E isso não é especulação não, tá? Pegou muito mal e os companheiros do elenco disseram isso. Mas repercutiu muito mal no grupo, isso daí que ele falou. Eu joguei no Palmeiras também, depois eu saí, fui pro Ituano, depois saí pro Emirados. E hoje no Cruzeiro, na estrutura, não falta nada. O pessoal que foi lá no treino, hoje também o treino foi aberto, o pessoal pode olhar a estrutura, pode perguntar. Se quiser pedir pro pessoal para dar uma olhada, não falta nada. Estrutura cada vez melhor, reformas acontecendo, o campo mudando. Mas, infelizmente, eu fico chateado pelo que ele falou. Ele falou do grupo também, né, Rafael? Do grupo, que o grupo não abraçou. Comprometeu o nosso grupo em relação a isso também. O nosso grupo é muito unido. Eu vejo na situação, tudo que aconteceu em relação ao ano passado. Nosso time, muitas lesões, troca de treinador, jogador jogando fora de posição, muitas coisas acontecendo. Ele foi muito infeliz no que ele falou, porque se o nosso grupo realmente fosse rachado, se o nosso grupo fosse individualista, a gente tinha caído, a gente não tinha tirado forças de onde a gente tirou e ter conseguido manter o clube na primeira divisão e uma vaga na Sul-Americana. Com tudo que acontecia, é óbvio, não tinha mais espaço pra ele no Cruzeiro. Ele acabou deixando o clube e o futebol, meu irmão, é cruel. Um cara que fez uma temporada ruim já não serve mais pra nada e pra ninguém. Quando ele deixou o Cabuloso, ele acertou com o Internacional de Porto Alegre e era uma nova chance. Chance pra ele retomar sua carreira, dar a volta por cima, virar a página. Mas lembra que eu te falei da imprensa? O poder do microfone? Pois é, meu irmão. Se liga. O problema é que o Wesley, o Inter está contratando um jogador que está em péssima fase. Sim. É um jogador que tem uma enorme dificuldade de entendimento do jogo. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para definir o lance. É um jogador que tem uma enorme dificuldade para finalizar. Tu tá falando do Wesley ou do Pedro Henrique? Eu tô falando do Wesley. Apareceu o Pedro Henrique. Tá? Agora, ele é veloz, ele tem um bom drible, né? E ele tem 24 anos. Ok. Tá? Tá, só que ele custa 1 milhão e 200 mil euros. Tá com a imagem dele do Cruzeiro quando ele destruiu na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Ele não destruiu, né? Fez gol na final. Como não? Fez gol na final, jogou super bem contra o Grêmio. Eu acho o seguinte... É um menino de 24 anos, Gilberto, definiu que a carreira do cara não serve mais com 24 anos. Eu não falei. Eu falei pontos negativos e pontos positivos dele no momento. E a primeira coisa que eu falei é que no momento ele não tem pontos positivos, ele pode chegar aqui e se tornar um sucesso e não tem nenhum problema. Que bom, vou ficar assim, ó, que legal.
Ele nem tinha chegado no clube e já estava sendo massacrado. Qual a expectativa que a torcida podia ter numa contratação dessas? Qual a chance do jogador dar certo recebendo toda essa pressão da imprensa que nem sequer havia dado espaço para o cara vestir a camisa do clube antes de criticar? Ali é um trabalho de adivinhação e não um trabalho de crítica, de análise, de olhar o que o jogador pode fazer, simplesmente metendo o pau no jogador sem dar nenhuma chance para ele. As críticas, elas são totalmente normais, então eu acho que serve de aprendizado e crescimento para poder chegar no Inter, que até agora com a minha chegada fui bem recebido, não só pela torcida em redes sociais, quanto dos meus companheiros. Então é aproveitar essa onda aí que o clube surfa e seguir junto. Só que o futebol, ele é maravilhoso, né? E em menos de 3 meses, o Wesley mudou tudo na sua carreira. Virou queridinho da torcida do Colorado. Calou a boca de todo mundo que eu tava criticando. No meio de tantas contratações pesadas do Internacional, como o Borré, o Alário e até o Ener Valencia, que já tava lá, hoje o Wesley é o cara que a torcida Colorado mais coloca esperança pelo que ele vem mostrando em campo. Tá jogando muita bola. Um retrato curto. Nos últimos 5 jogos ele fez 4 como titular, 3 gols marcados e é o primeiro do Internacional em diversas estatísticas. Dribles certos, finalizações, passes decisivos. Isso quem tá falando não sou eu, é o SofaScore. Quer brigar com os números? São só 11 jogos pelo Internacional, muito cedo para fazer qualquer tipo de análise, mas a confiança, a alegria de jogar futebol e, enfim, o cara já recebeu o carinho da torcida, que é o mais importante. E é aí que a coisa pega. Nas redes sociais, o que a torcida do Colorado e de outros clubes, até mesmo do Palmeiras, estão questionando é: por que é que esse cara não jogava no Cruzeiro, meu irmão? E alguns torcedores, aqueles mais exaltados, estão chamando até o Cruzeiro de cemitério de jogadores. Eu não vou dizer isso, não vou entrar nessa onda porque eu respeito demais o Cruzeiro pra falar uma coisa dessa. Mas uma coisa é verdade, talvez o Wesley tivesse razão quando disse que faltava união no grupo, cumplicidade. Talvez isso não seja a verdade do grupo todo, mas pode ser a verdade dele, que o grupo não estava tão próximo dele assim quanto ele precisava. O fato é que ele jogou mal no Cruzeiro, tá? Isso não dá pra apagar, não dá pra negar isso. No Inter, em 2 meses, ele já fez a mesma quantidade de gols que ele fez no Cabuloso em toda a temporada passada. Mas talvez também sirva pro Cruzeiro ligar um alerta sobre o que tá acontecendo com os jogadores. Eu quero dar um exemplo aqui. O Matheus Pereira, algumas vezes é criticado pela torcida do Cabuloso também. O que tá rolando? Talvez isso também sirva para a torcida aprender quem cobrar e entender o que é que pode estar acontecendo de verdade no time. E para a imprensa lembrar que o papel dela não é adivinhar ou ficar irredutível defendendo sua opinião. A imprensa tem que falar o que tá acontecendo, meu amigo. Mas o que importa de verdade, o que tá acontecendo, é que o Wesley deu mesmo a volta por cima. E em breve ele vai reencontrar o seu ex-clube. E eu te pergunto, já pensou como vai ser o próximo Inter e Cruzeiro e Inter? Será que o Wesley vai dar vida em campo para vencer o Cruzeiro? Será que alguém do Cabuloso vai dar uma chegada mais forte no jogador? Como que vai ser esse jogo, hein? E o Wesley realmente vai jogar muito no Inter? Comenta aqui, quero saber o que você pensa.